Olá, pessoas do nono ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam super bem, super felizes. Bota um sorriso nessa cara, acha um motivo para sorrir, porque com certeza tem muitos aí ao seu redor. E um deles pode ser, claro, trabalhar matemática, por que não? Não, né? Ou sim? Vai que cola, né? Vamos trabalhar um pouquinho de função quadrática. Bora lá? Nossos objetivos: definir a tal da função quadrática, né? O que é, compreender que a função quadrática é utilizada em várias situações do nosso dia a dia e usar a fórmula resolutiva. Eu prefiro fórmula de Bhaskara, né? Mais bonito. Para resolver esses problemas onde aparece a função quadrática, ok? No estudo das equações do segundo grau, vimos que podem existir equações incompletas. Lembram disso? Quando o b igual a zero ou o c igual a zero ou ambos, né? Será que nas funções quadráticas isso também acontece? Se na equação do segundo grau acontece, na função quadrática também vai acontecer? Uma função definida por uma fórmula do tipo ax ao quadrado mais bx mais c, em que a, b e c são números reais, só que o a diferente de zero, é denominada função quadrática. Ou a gente utiliza esse nome, função do segundo grau. Você deve ter usado muito esse nome, porque a gente gosta de encurtar as coisas, né? Quadrática, muito grande. A gente usa função do segundo grau. Também é válido, tá bom? Então eu tenho a forma geral. Qual é a forma geral? Y igual a x ao quadrado mais bx mais c, relacionando y e x. X variável livre, y variável dependente. O domínio, quais são os valores que eu posso atribuir para x? Se não tiver nenhuma historinha, nada ali que restrinja, o meu domínio vai ser reais, qualquer coisa. Imagem é o conjunto formado por todas as ordenadas y, ou seja, o resultado das continhas, gente, que representam imagem das abscissas. Cada valor de x vai me dar uma imagem diferente por meio da função, ok? Alguns vão se repetir por ser uma função quadrática. Então, olha lá. As funções quadráticas também podem estar na forma incompleta. Sim, se as equações do segundo grau podem, as funções do segundo grau também podem, tá? Você lembra das formas rápidas de resolver essas equações do segundo grau incompleta? Então, olha como é que eram as incompletas, as equações. O c igual a zero, então eu só tinha esses dois termos. O b igual a zero, então eu só tinha esses dois termos. Ou então ambos, o b e o c eram zero, eu tinha essa forma aqui. Lembra como é que resolvia? Então só para dar uma clareada, função tem duas variáveis, x e y. A equação só tem uma variável, igual a zero, ok? Então só tem uma variável. Vamos focar em lembrar como que resolve, porque elas vão acabar entrando em função do segundo grau. Para isso, vamos analisar uma situação prática, para que fique mais simples. Os formandos do ensino fundamental, né, quem será que são? Estão organizando uma viagem para a sua formatura. A agência de turismo contratada oferece um pacote promocional cujo preço P para cada aluno será 180 menos 0,6 x, ok? X é a quantidade de aluno. Então, pelo que dá para entender, quanto mais aluno, o valor vai ficar cada vez menor. Faz sentido, né? Faz. Quanto a agência receberá para promover essa viagem? Quanto será, gente? Então, situações, problemas que envolvem área, custo, receita, lucro e tantas outras são exemplo de aplicação de funções quadráticas, tanto na forma completa quanto na forma incompleta. Elas continuam sendo função quadrática do mesmo jeito, tá bom? Então, para isso eu tenho o exercício 1 aqui. Então, essa situação da viagem dos formandos, que eu tenho o preço P para cada aluno X. Então, quanto a agência receberá para promover esta viagem, hein? Quanto será? Depende da quantidade de alunos. Então, quantos alunos será possível levar? Dá uma pensada aí que eu já volto.
Conseguiu pensar em alguma coisa? São situações práticas, né, gente? Então não é assim, calcule, resolva, determine. Você tem que pensar, você tem que utilizar letras para informações que você desconhece no momento. A gente vai colocando todo o nosso conhecimento ali. Então olha aqui o exercício. O preço para cada aluno será 180 menos 0,6 vezes x. Então olha lá, se x alunos aderirem a esse pacote, cada um pagará P reais. Então a receita será x, que é a quantidade de alunos, vezes P, ok? Pagando o valor. Faz sentido, né? 5 alunos pagariam 5 vezes 180 reais, se fosse o caso. 10 alunos pagariam 10 vezes 180 reais, se fosse o caso de 180, tá bom? Mas não é, o preço por cada aluno é 180 menos 0,6 vezes x, que é aquele descontinho que vai ter pela quantidade de alunos. Concordam comigo? Então essa é a receita. É a quantidade de aluno vezes o valor que cada aluno vai pagar. Então x alunos, 180 menos 0,6x. Então, aplicando a propriedade distributiva, 180x menos 0,6x ao quadrado. Organizando, colocando esse carinha na frente, né? O x ao quadrado a gente escreve na frente. A receita será essa. Então, depende da quantidade de alunos. Sim, mas ela é baseada nesta funçãozinha aqui. Tá bom? Então, olha lá, quantidade de alunos possível, gente, eu vou colocar ali para a receita ser igual a 0, ou seja, nada, né? Então, eu tenho 0 alunos, não vai arrecadar nada, mas tem um outro número. Olha, se eu quiser resolver essa equação aqui do segundo grau, ela é incompleta. Ambos têm o x, eu coloco o x em evidência. Então, sobra menos 0,6x mais 180. Um produto, ó, x vezes alguém, um produto que dá 0 é porque ou o primeiro termo é nulo ou o segundo. Então, ou o primeiro termo é nulo ou o segundo. O segundo é uma equação do primeiro grau, letra para um lado, número para o outro. Eu tenho que x é 300. Então, assim, se não for nenhum aluno, não vai receber nada. Mas se for 300, eles também não vão receber nada, porque daí o desconto foi proporcional, né? Então ali tem que ficar ali no meio de preferência, né? 150 alunos, que vai dar um bom valor para a empresa. E a receita fica regida por essa função aqui, ok? Deu para entender? Se ele deu desconto, gente, se ele for levando muito aluno, chega uma hora que a receita dele vai ser nula. Ou seja, tudo que entrar vai sair, o dele vai ficar zerado. Tá bom? Viu como a gente vai navegando e pensando em mais ideias, em mais situações? Porque são situações práticas, elas podem mudar, ok? Então, eu tenho aqui a forma geral da função quadrática, né? Y associada ao x, na forma de equação de segundo grau. E eu tenho a forma fatorada, lembra disso? Fatorada é transformada em uma multiplicação. Então, o meu a, que é o acompanhante do x ao quadrado, é esse coeficiente, ele fica aqui fora multiplicando. E eu tenho nos parênteses x menos uma raiz vezes x menos a outra raiz, ok? Então, ao exemplo, se eu tiver essa equação aqui, a gente resolve ela por Bhaskara, a gente encontra que é 5 e 7. Como é que eu escrevo ela fatorada? O a vale 1, então não precisa colocar ninguém ali na frente. Então, vai ser x menos uma raiz, que é 5, x menos outra raiz, que é 7, forma fatorada. Então, se ela estiver escrita dessa forma, está aqui ó, na nossa carinha as raízes da equação. É bom saber. Então, olha lá, ó, como eu falei, x1 e x2 são as raízes daquela equação. Tá bom? Tenho o exercício 2 agora. Vamos ver. O número n de pessoas presentes em uma festa varia ao longo do tempo t de duração da festa, em horas, conforme mostra o gráfico a seguir. Qual é a função que representa essa situação? Repare que é uma situação constante, olha aqui, ó, constante no que eu digo, ela obedece uma função quadrática, deu uma parábola aqui, então ela obedece uma função. Como que, dado o gráfico com essas informações, eu consigo determinar a função? Consegue pensar aí um pouquinho? Consegue, né? Eu já volto.
Conseguiu pensar alguma coisa? Vamos pensar junto, então? Eu tenho o gráfico, então vamos ler esse gráfico, tá bom? O gráfico começa aqui com 0, ele atinge aqui a 40 pessoas no tempo de 2 horas e depois diminui novamente, ok? Chega a zerar no tempo de 4 horas. Então, como que eu vou montar essa equação, gente? Ó, o número de pessoas varia de acordo com o tempo. E no gráfico nós temos o t igual a 0, para t igual a 0 o número de pessoas é nulo. E para t igual a 4 o número de pessoas também é nulo, chegou no 0, ok? Então, esses dois valores, 0 e 4, são as raízes dessa equação que eu sei que é do segundo grau. Como que eu sei? Pelo gráfico, ó, é uma parábola, tá vendo? É uma curvinha, então eu sei que é uma equação de segundo grau. Então, se eu tenho as duas raízes, ó, é possível observar que, a gente também consegue observar, perdão, que o t igual a 2, que é bem aqui no centro, eu tenho o número máximo de pessoas, que é 40, que é o ponto mais alto ali do meu gráfico, tá bom? Então, da forma fatorada, eu tenho o A, que era o acompanhante do x ao quadrado, lembram? X menos uma raiz, x menos a outra. Nós estamos falando número de pessoas, n, pelo tempo, t. Então, eu posso trocar a letra, gente. Eu não preciso ficar lá quadradinho no x. Eu vou usar t. Então, t menos uma raiz, vezes t menos a outra raiz. Só que nós já sabemos as raízes, né? É onde corta no eixo x, ó. É o 0 e o 4. Então, 0 é uma raiz, 4 é outra. T menos 0 é o próprio t, t menos 4. Então, essa função aqui, eu já estou modelando ela. Eu já inseri as duas informações das raízes. O t é a variável, é o valor que está variando. A função é dependente do t, mas o a eu preciso determinar quem é. E é nesse momento que eu vou usar o ponto máximo ali, que é quando o t é igual a 2, o n vai dar 40. Então, para t igual a 2, eu sei que o n tem que dar 40. Então, eu troco o t por 2 e tem que dar 40. Desse jeito, eu consigo determinar o valor de A. Olha lá, ó. 40 igual a 2 vezes A, 2 menos 4, né? Porque eu vou usar para t igual a 2, dá menos 2. Então, dá menos 40. É menos 4, o menos 4 passa dividindo, eu descubro que o A é menos 10. Olha lá, ó, como é que vai ficar a função? Ele era AT vezes T menos 4. Considerando o A menos 10, então menos 10 vezes T menos 4. Você pode colocar desta forma ou aplicando a distributiva, ó, menos 10T ao quadrado, menos vezes menos, mais 40T. E faz sentido o A ser negativo, não faz? Vamos lembrar? O A negativo, concavidade voltada para baixo. Então, o A realmente tinha que ser negativo nessa história. Olha que legal! Dado o gráfico, a gente conseguiu a função que rege quantidade de pessoas numa festa, naquela festa, em determinado tempo. Regido por uma função matemática. Gostou? Eu gostei. Eu achei bem legal. Atividade 3. Olha lá. Agora nós vamos falar de volume de caixinha. Eu tenho aqui um paralelepípedo, tá bom? O nome de qualquer caixinha que seja mais retinha se chama paralelepípedo. Então, o volume dele a seguir é dado em função da medida x indicada na figura. Então, eu tenho aqui x, aqui 5, aqui x mais 6, ok? Eles nunca dão x, né, gente? Que maldade, que absurdo. Aí ele pede na letra A, qual é a função que representa essa situação? Que situação? A situação do volume. Como que eu determino o volume de uma caixinha? Multiplicando as três medidas. Base vezes altura vezes largura. Ok? E na letra B, qual é o volume do paralelepípedo para x igual a 5? Se você já tem a função na letra A, basta substituir na letra B por 5. Esse é fácil. Faz aí que eu já volto.
Volume, basta multiplicar as 3 medidas. Então, isso que nós vamos fazer na letra A, que ele pede a função que rege essa situação, a situação do volume, tá bom? Então, olha lá, ó. Eu multiplico as 3 medidas. Então, Y é o volume, ok? Então, se você quiser usar V aqui, pode usar também, fique à vontade. Como que eu determino o volume? Multiplicando as 3 medidas. Uma é X, ó. Outra é 5, outra é x mais 6. Tanto faz a ordem que você multiplique, né? A multiplicação é comutativa, você pode trocar ali que dá certo. 5x vezes x, 5x ao quadrado. 5x vezes 6, 30x. Pronto, essa é a função que me dá o volume em função daquela medidinha x. E daí, se o x for 5, basta trocar aqui o x por 5. Então vai ficar 5 ao quadrado e aqui vezes 5. Primeiro resolve a potência. Então 5 vezes 25, 125. 30 vezes 5, 150. Soma tudo, 275 é o volume dessa caixinha. Fácil, né? Desse paralelepípedo. Bem tranquilinho. Ok? Então nessa aula vemos o quê? Função quadrática regida por y igual a x ao quadrado mais bx mais c, essa função, onde a, b e c são números reais, pode ser qualquer coisa, gente. E ela também pode estar na forma incompleta, tá bom? E é utilizada para modelar, para reger várias situações do cotidiano. Então, só para lembrar, essa é a forma geral e a forma fatorada, que foi lembrar disso que nos auxiliou nos exercícios. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na próxima aula. Até mais!